CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Que todos sejam bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro, essa casa que nos acolhe, nos oriente, para que nós possamos ter um desempenho melhor nas nossas atividades diárias, na nossa vida social. É muito bom nós, assim, nos encontrarmos novamente num ambiente, assim, agradável, instrutivo, orientado por esses benfeitores espirituais. Eu digo isso, que é bom a gente nos encontrar em alegria, é bem melhor do que muitos irmãos que se encontram nas desavenças da vida, como a gente se encontra aí nessas catástrofes que acontecem. Então é melhor nós estarmos aqui, nos encontrar, nos harmonizar um com o outro, procurar sempre ver a necessidade do outro, através do ouvido, da orientação sincera que acontece dentro dos centros espíritas. Então todos nós aqui temos um interesse comum, que é o aperfeiçoamento e a melhora do ser. Melhora do outro? Não. A melhora de nós mesmos. Falando assim, nessa melhora de nós mesmos, nós sempre temos que colocar sempre o nós e não ele, porque assim nós estamos também nos englobando nesse aprendizado, que nós temos a oportunidade, que, através do embate um com o outro, nós ir nos melhorando. Então vamos sempre agradecer a Deus esses momentos que nós temos junto, que estamos juntos, no aprendizado, junto com a sociedade, que aqui nós levamos para a sociedade que nós aprendemos. A mansidão, a tolerância, a paciência. Então vamos sempre valorizar esse nosso momento dentro da casa espírita. Colocar dentro de nós essa iniciativa que cada vez mais que nós viemos aqui, nós recebemos mais e mais esse fortalecimento para o nosso dia a dia e fortalecendo assim o nosso roteiro de vida e o nosso planejamento também. Então, nós aqui na nossa casa, para fortalecer tudo isso que nós temos nossos cursos, que todos estão convidados a vir aqui, participar dos cursos. Temos curso de segunda a domingo, exceto as sextas-feiras. Então, todos podem vir, perguntar, se orientar, falar com o nosso diretor, qual o curso que nós devemos participar, e ele nos orientará. E nós vamos, assim, ganhando conhecimento para que nós possamos ter uma vida igual nós falamos aqui no início. Aqui agora eu tenho certeza absoluta que haverá muitas dúvidas, muitos ficaram na dúvida sobre a palestra do nosso querido irmão, sobre os comentários do nosso irmão, mas não podem falar, porque senão aí corta o entendimento do que é a reunião pública. Mas nos nossos cursos podem parar o instrutor, perguntar, indagar. Nós somos grupos de estudos. Muitas das vezes nós pegamos uma questão e levamos 1h30 conversando, todo o grupo conversando a respeito daquele item. Então, venham fazer o curso conosco. Temos pessoas aqui totalmente capazes para orientar o grupo. E além da capacidade do ser encarnado, nós também somos envolvidos, intuídos, inspirados pelos nossos benfeitores espirituais que nos orientem e nos fortaleça bastante. Bastante esse que eu quero dizer, 99%. 1% é nosso. Então tenho certeza que nos cursos ninguém sai com dúvida, todos saem satisfeitos com as respostas recebidas. Temos também aqui hoje a nossa obra social Antônio de Aquino. Então, todos nós que tivermos oportunidade de participar da obra de uma forma ou de outra, aqui estamos de braços abertos. Nós temos uma colega, e eu sempre levo esse tema comigo, ela falou isso uma vez só e eu guardei isso.
no Centro Espírita Leon Denis. Ela diz que nós temos a carteira assinada, nós somos trabalhadores de Jesus. Então, eu não sou trabalhador de ninguém, eu sou trabalhador de Jesus. Eu tenho que procurar ver, lidar, imitar o nosso modelo. Aí sim, nós estamos sendo verdadeiro trabalhador de Jesus. Com carteira assinada, tenho uma certeza. Então, vamos nos fortalecer sempre na obra social, fazendo dentro do nosso possível, não fazer além do que é necessário, dentro do nosso possível, para que nós possamos agradar a nós, ao próximo, e estar sempre em harmonia com a meta do nosso querido Mestre Jesus. Então, aqui também nós temos voluntários. Aqui não existe desemprego na Casa Espírita. Tem um dia de folga, uma hora de folga, pode vir para aqui, que temos um espaço para que nós possamos nos dedicar à obra social. Uma outra coisa também, nós temos nossas cestas básicas, e muitas das vezes a gente está fazendo uma compra, a gente coloca no nosso carrinho 1 litro de óleo ou um farináceo, produto não perecível, né? E para que nós possamos trazer aqui e auxiliar a formar uma cesta para nossos queridos irmãos. Temos também aqui o nosso atendimento fraterno. O irmão que desejar o atendimento fraterno é só ficar sentado na sua cadeira no final da nossa reunião e que um médico comparecerá e conversará com o irmão. Tenho a certeza que esse médico é da inteira responsabilidade, tem habilidade para conversar conosco. Uma coisa que está se avizinhando aí para nós é o Natal. Então, nós aqui, além da obra normal Antônio de Aquino, nós temos também as bolsas de Natal. Bolsa de Natal é essa que nós pegamos. Mas eu não tenho condições de pegar uma bolsa de Natal. Mas faz assim, pega uma bolsa para a família. Eu não tenho condições de pegar uma bolsa para mim, então eu pego uma e na família, geralmente são 4, né? O normal da família é 4. Então, você dá isso, você dá a pasta de dente, você dá a meia, você dá o calçado. Então, a gente divide a bolsa com a família, fica leve para todo mundo e todo mundo participa do sorriso de uma criança. Então, vocês provavelmente terão a oportunidade de aqui estar e ver quando uma criança recebe uma bolsa com seus presentes, o sorriso dela, o olho dela brilha. E aí também vem a nossa satisfação, né? Em ver que nós conseguimos chegar ao coraçãozinho daquele nosso querido irmão que ali está. Então, temos também o site. Nós queremos assim, estamos em casa, não temos o que fazer, estamos num determinado lugar, até numa praia. Nós queremos assistir uma reunião pública ou alguma palestra que nós queríamos estar aqui, por um impositivo qualquer não podemos estar, a gente entra no site e assiste essa palestra. O site é altivopanfiro.com.br. Então, mas muitas das vezes a pessoa entra e não consegue, porque o Panfiro é com PH. Então, Centro Espírita Altivo Panfiro. E tenho certeza que vocês terão acesso a todas as atividades da casa. Então, um último aviso é o celular. Muitos de nós não temos, às vezes, condições de deixar o celular desligado por determinada atividade que nós vivenciamos em paralelo lá fora. Então, nós deixamos ele em estado de vibracol e assim que ele se manifestar, aí nós nos ausentamos, atendemos, e aí nós não atrapalhamos a dinâmica do nosso querido irmão na sua palestra. Falando em dinâmica, é o nosso querido irmão Raimundo Emílio que vai falar para nós sobre o tema assassínio da lei de destruição. E o nosso querido irmão Carlos Lemos, na hora do apoio do passe, vai falar para nós do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 11, do capítulo 11, item 13, a fé e a caridade.
Assim sendo, vamos iniciar falando do Evangelho para nós, desse item 11, amar o próximo como a si mesmo, que é a fé e a caridade, que nos diz assim: meus queridos filhos, recentemente eu vos disse que a caridade sem a fé não é suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Eu devia dizer que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante, de todo interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la. Porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida com a coragem e perseverança. Tendes razão, entretanto, afirmando que a felicidade está destinada ao homem na terra, se vós a procurardes no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. Atualmente, na nossa sociedade, não é preciso o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida para ser cristão, mas único e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar, sereis vencedores. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Assim sendo, vamos fazer a nossa prece inicial. Mantenhamos os nossos pensamentos dos mentores da casa. Agradecemos esse amparo fraterno, essa acolhida fraterna que o nosso querido irmão Altivo Panfiro nos aguarda, nos envolve. Agradecemos a todos os nossos queridos guias protetores que estão sempre conosco, nos incentivando a buscar locais serenos para que nós possamos cada vez mais nos engrandecer diante do entendimento da lei de amor do nosso querido Mestre Jesus, que é a lei do amor. Agradecemos a Jesus por esse amparo fraterno, por esse envolvimento a cada um de nós. E pedimos que nos fortaleça para que nós possamos estar envolvidos nesse amor imenso e tenhamos a certeza de que Ele está presente em cada um de nós através dos seus mensageiros. Assim sendo, agradecemos a Deus nosso Pai, onde nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Graças a Deus. Assim sendo, vamos passar para o estudo do Livro dos Espíritos, que é a questão 746 a 751, que fala sobre o assassínio, que é da lei de destruição. Eu vou ler apenas a questão 746, ok, irmão? Para que nós vamos dar mais oportunidade ao irmão, para ele sugar bastante ele, para que ele possa trazer suas orientações e seus estudos para nós. A 746 nos diz assim: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Resposta: sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí é que está o mal. Assim sendo, passamos a palavra ao nosso querido irmão Raimundo Emílio, para que ele possa falar para nós a respeito do tema. Que Jesus te envolva, querido irmão. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. É sempre uma grande honra, né, poder estar numa casa como essa, que tem como lastro doutrinário, né, o Evangelho de Jesus e o Consolador por ele prometido. Esse binômio, né, que, pela graça de Deus, né, nós já conseguimos alcançar. Que há muitos séculos a gente vem trazendo a Bíblia debaixo do braço,
sendo cristãos, mas não chegamos ainda a perceber, né, muitas coisas que nós já poderíamos perceber, que hoje nós já conseguimos com o Consolador prometido por Jesus. E é claro que ainda falta muito para a gente entender, e mesmo que a gente entende, falta muito para a gente praticar. Essa é a grande questão, né? Eu não faço como sofisma, mas eu me lembro que Paulo de Tarso, né, o grande divulgador do Evangelho aos gentios, né, ele dizia o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu faço. Isso não me justifica, mas pelo menos me dá uma condição de que isso é uma condição nossa. Nós ainda estamos nessa condição de que a asa intelectual ela está bem acima da asa moral ainda, né? Nós estamos trabalhando exatamente por esse equilíbrio, né? Lembre-se que tudo que é alado, né, os animais, as aeronaves, a asa tem que ser rigorosamente igual. Se ela for menor, ele não consegue subir, vai voar em círculo. É o que acontece conosco, tá? As almas, né, que reencarnadas ainda num planeta material como esse, que aliás muito bom, né, já estamos fazendo Enem para regeneração, todos nós temos, como colocou o nosso irmão aí, a tarefa do progresso, do estudo, porque sem o progresso, sem o conhecimento e a vivência disso, nós não desenvolvemos recursos, né, que sutiliza o nosso perispírito, que ajusta nossas asas, que nos possibilita voar. Física. Tudo que a gente estuda no Espiritismo, você vai ver que é ciência. Ciência, absolutamente ciência. Não tem nada de milagre, nada do que nos falaram. Por quê? Porque Deus nosso Pai, as suas justas e sagradas leis, em todas as nuances que a gente possa analisar e que foram analisadas por outros. Lembramos que o codificador ele faz a seguinte afirmação: se algum dia Deus achou por bem fazer milagre, nós não encontramos, mas Ele pode fazer. Então tudo que se encontrou foi a aplicação de leis. Antes nós não conhecíamos, por exemplo, as leis que garantiam as comunicações com os espíritos, né? As leis que garantem o passe, o tratamento, etc, etc. Então achávamos que era milagre. Então o milagre mesmo ele não existe. O que existe, tá, é a aplicação de recursos que nós não conhecíamos. E aí entra uma questão capital para que a gente possa entrar no nosso tema, né? A morte. A primeira coisa que nós precisamos fazer em relação a esse monte de traumas que nós trazemos, somos cheios de traumas, estamos vindo de reencarnações aí que nós sofremos, fizemos sofrer, etc, etc. Então todos nós trazemos alguns traumas, tá, que nos martiriza, que como a nossa alma faz reminiscência do passado, a gente não consegue lembrar o passado por graça e por misericórdia do Pai, mas faz a reminiscência. Às vezes nós nos sentimos tristes, caídos, né, e a gente fica pensando isso ou aquilo. Aí você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, né? Aí você vai ver que muitas vezes quando nós dormimos, sempre quando nós dormimos, nós vamos para o mundo dos espíritos, né? O corpo dorme, o espírito. Muitas vezes nós vamos na colônia, encontramos nossos amigos e vemos que tem coisa maravilhosa lá de onde nós vimos. Se nós cumprimos o contrato, né, de reencarnação, voltamos para lá. Aí a gente se acorda melancólico, está lá o termo, melancolia. Essa tristeza não tem nada de prenúncio de mal, de nada disso. Simplesmente nós vimos aquilo que nós combinamos. Quando nós vamos estudar sobre reencarnação, como diz o André Luiz, né, os espíritos da classe média, como nós, que podemos interferir, nós fizemos as opções, escolhemos, não, eu quero passar por isso, e mais, normalmente nós pedimos para passar por coisas muito mais complexas, muito mais difíceis. Aí o nosso guia, né, aqueles que trabalharam a nossa reencarnação, não leva isso tudo não. E a gente traz só um pouquinho, esse pouquinho a gente dá geme pra caramba. Então, esse conhecimento todo que a doutrina nos traz, ele nos qualifica a percebermos alguma coisa. A primeira coisa que precisamos ver é o seguinte: tudo que existe, que vem acontecendo, são fatos. E se são fatos, eu não tenho como negar, eu preciso simplesmente entender e fazer a gestão. Uma das mais graves dela é a morte. A morte é um fato, não tem como você fugir disso. Mas como é que se morre? De diversas maneiras. Uma delas é o assassinato. E como vemos, o assassinato, como a própria palavra está dizendo, é de fora para dentro, né? Porque o que a gente comete é o suicídio, é de dentro para fora. Entendeu? Então, o assassinato, o assassínio, como é que nós vamos entender isso? Tá? Se a gente não procurar a origem, né? O nosso irmão leu ali um trecho do Evangelho. O livro mais moralizante que existe no planeta, no entendimento hoje, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o mais moralizante que existe é o Sermão do Monte.
né? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Acontece que nós não tínhamos condições de entender isso há 2000 anos. E levou um tempo para a gente começar a entender. Por isso a gente precisa entender essa questão da contemporaneidade. Nós temos que trazer para o tempo que nós estamos aquilo que está lá no passado, corrigindo a linguagem. Por isso que o Evangelho é chamado de o Evangelho redivivo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? É o mesmo Evangelho, trechos do mesmo Evangelho, mas com uma linguagem nova, uma nova visão. Por quê? Porque até então nós vimos a vida do berço ao túmulo. Agora não, a gente já sabe que para chegar a esse ponto aqui, para sair lá do primitivo até aqui, nós já caminhamos muito. E para chegar daqui até um Dr. Bezerra, por exemplo, nós ainda temos que caminhar um tanto. E a Jesus, um outro tanto. Mas isso tudo é consolador a partir do momento que nós entendemos esse mecanismo. Primeiro é o seguinte, não existe nada, absolutamente nada de grande valor que seja feito assim num estalo de dedo. É tudo uma construção. Tudo uma construção. Então, quando nós pensamos que nós vamos do átomo ao arcanjo, né, como afirma o Livro dos Espíritos, Leon Denis explica com a maior clareza, etc, etc. Você já imaginou o que é um anjo? É tão caro o salário deles, o HH dele, a hora o homem trabalhado, é tão caro que o planeta Terra só viu um, que é o responsável por esse planeta. Por quê? Porque você não usa canhão para matar mosca, né, como dizem. Né? Então, quando a gente começar a pensar em entender Jesus, nós precisamos entender, antes de tudo isso aí, Jesus não é um artigo religioso, como nós mesmos vimos afirmando durante séculos. Tá? Jesus é realmente o mestre, o modelo e o guia. Tá? Então, esse é o nosso objetivo. Quando a gente vai entender a explicação, porque para mim ainda é difícil, de alguns orientadores, como Bezerra, por exemplo, do Sermão do Monte, você vai ver que o Sermão do Monte é um extrato moral de um anjo. Nenhum de nós consegue fazer aquilo ali. Por quê? Porque ainda não estamos naquele estágio. E aí é consolador saber assim, eu não estou, mas vou chegar. E para chegar a isso, dar esmola ou dar qualquer ajuda sem que a mão esquerda saiba que a mão direita deu, é difícil ainda. Amar o inimigo é muito difícil ainda. Perdoar é muito difícil. Né? Mas totalmente possível e nós temos consciência. Mesmo que eu não consiga, eu sei que eu vou ter que trabalhar isso, senão eu não consigo atingir o meu objetivo principal, que é a harmonia, a paz e a tão anelada felicidade que está lá mais na frente. Tá? Então, essa é a questão de fundo, pegando o gancho do que o nosso amigo falou, nosso companheiro aqui, do estudo. Por quê? Se conhecendo é difícil vivenciar, imagine sem conhecer. Aí nós costumamos sair atropelando um monte de coisas que nós poderíamos evitar, tomando um monte de ações que a gente poderia evitar, que nós acabamos construindo nós mesmos algumas dores, alguns sofrimentos, porque nos códigos divinos, as justas e sagradas leis de Deus nosso Pai, não tem a dor, não tem o sofrimento, só tem o amor. Mas como por amor Ele nos deu o livre-arbítrio, e a lei não pode se isentar da justiça, não existe isso. Se eu te der tudo e você pode fazer o que quiser, não existe justiça, não vai funcionar. Então a lei de amor é sempre acoplada de justiça. A lei de justiça, de amor e caridade, né? Que é aquela última lei, né? Que está no capítulo que nós vamos estudar agora, a terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, lá no capítulo 6, como tudo começa pelo início, é bom você se interessar pelo início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai num crescendo. Quando ele chega no capítulo 6, tá? Ele completa vamos dizer assim, um projeto didático, né, daquele discípulo de Pestalozzi, né, amigo de Jesus, que é Allan Kardec, que, aliás, eu acho que a gente vai estar falando dele a semana que vem aqui. Tá? Então, você observa que ele no capítulo 1, logo no capítulo 1, ele mostra para a gente, tem alguma coisa de muito sério que nós precisamos ver nesse planejamento da Terra. Ele vai lá, coloca as três revelações. Moisés, e olha que ele pega só do livro sagrado dos cristãos. Se ele for lá no Leon Denis, ele vai lá em Krishna, mas ele não precisava, né? Ele pegou só de Moisés para frente. Aí você vai ver Moisés, você vai ver que de Moisés até Jesus foram 14 séculos aproximadamente, né?
e de Jesus até o Consolador, 18 séculos. Tempo de maturidade de nós, as almas que estavam na terra, para conseguirmos acessar isso. É muito fácil a gente perceber isso, gente, essa nossa dificuldade, quando nós percebemos na nossa família, no nosso meio social, na atividade profissional, nos nossos amigos, aqueles que são totalmente refratários ao Espírito. Não sei se na família de vocês tem isso, igual a minha. Se for falar de não, sai fora disso, que espírito. Tem gente que ainda nem se percebeu que ele é espírito. Aí você pega, quando você morrer, você vai ser aqui, eu vou ser uma alma, vou estar à direita do... Calma, cara. Você ainda nem leu o Evangelho com um pouco mais de atenção. Um dado momento, a mãe de 2 apóstolos de Jesus chega para eles, estão lembrados? E fala, Senhor, queria lhe fazer um pedido. Ele, qual, minha filha? Fica à vontade. Ela, eu queria que quando o senhor subisse, levasse os meus 2 filhos, colocasse uma à sua direita e outra à sua esquerda. Natural. Qual a mãe que não procura o máximo o melhor para os teus filhos? Natural isso, né? Aí Jesus fala, bom, tudo bem, posso. Mas será que eles podem sorver o cálice que eu vou sorver? Ela pode, realmente eles vão sorver, porque todos eles realmente foram trucidados na terra. Mas ele fala, mas essa condição aí não depende de mim, depende do meu Pai. Ou seja, tem uma lei que nos leva de espírito ignorante, simples ignorante, até onde eu estou. Mas tem que cumprir a lei toda. Eles ainda não cumpriram, não. Ser meus discípulos, estar nesse nível, estão muito elevados. Não são almas comuns, né? Aqueles espíritos, embora 2 deles tinham escolaridade, os outros eram analfabetos, né? Mas eles são almas muito elevadas. Não por acaso Jesus planejou a reencarnação deles e os colocou como sendo os continuadores dele na divulgação do Evangelho. O Evangelho chegou até nós dessa forma, passando de geração para geração dos apóstolos de Jesus. Como ele falou agora. E quem são os responsáveis hoje por isso, gente? Qualquer um que se preste a essa tarefa, falar de Jesus. Mas tem alguém que esteja em condições mais adequadas do que nós espíritas, que vivemos a vida antes dessa, durante essa e depois? Não dá para a gente ver que isso aí é um upgradezinho no entendimento? E que esse upgrade nós só conseguimos porque trabalhamos, batalhamos, nós só estamos aqui no Centro Espírita, qualquer um de nós, dos 2 planos da vida, porque temos algum interesse. Tá? Tem até alguns no mundo invisível que pode até vir com o objetivo de combater. Aliás, isso é muito forte, gente. Combater Jesus é um negócio muito forte nas trevas. Mas aí entra a questão do orar e vigiar, esse assunto para outro estudo. Mas é imprescindível percebermos isso. Enquanto não nos vermos como espíritos imortais, que tivemos uma origem, né? Deus nos criou, mas nós nunca mais vamos morrer e vamos nos tornar anjos, nós não conseguiremos entender com mais profundidade o Evangelho de Jesus, porque ele nunca falou para homem ou para mulher, ele sempre falou para o espírito encarnado ou desencarnado. Então, se essas questões todas vêm batendo em nossa cabeça há muito tempo, que se você pesquisar, acompanhar a ciência aqui, desenterra a história, né? Porque a história escrita tem 5, 7 mil anos por aí, né? A história conhecida da Terra, mas nós estamos na Terra há muito tempo. Vamos ver que em todas as épocas, tá? De alguma forma, tem algumas referências sobre a morte, sobre a adoração, que é uma lei que está aqui, né? E éramos primitivos, chegamos a ser canibais, etc, etc. E isso já estava em nós. Por quê? Porque isso é inato. É aquilo que se fala, a luz de Deus está em nós. Está mesmo. Nós só temos que fazê-la se expandir, crescer, né? Para que nós possamos chegar a esses modelos que nós citamos tantos aí, né? Então, quando Jesus entende, tá? Porque aqueles 3 anos que ele passou, que se conhece, que está registrado no livro sagrado dos cristãos, aquilo é muito pouco. Tá? Porque ele não passou, um anjo não vai passar 30 anos sem fazer nada. Tá? Então, esses 30 anos, Jesus trabalhou, mas trabalhou muito. É equívoco quem acha que é assim. Tem um livro, aliás, tem uma médium, Corina Novellino, não sei se vocês conhecem. A Corina, ela tem o melhor livro que eu conheço sobre Eurípides Barçanufo, um dos grandes amigos de Jesus. Que quando você for no outro livro que é da Corina, mas aí já por mediunidade, você vai ver isso, né? A Corina tem um livro que é um livro, eu chamo de livro de factual.
Você vai ler esse livro, ele não é nem um livro grande, é O Homem e a Missão, se eu não estou enganado. Tudo que tem ali sobre Eurípides Barçanufo, ela factua, ela comprova. Ou com uma xerox, uma cópia de um jornal da época, ou com um daqueles que ele tratou, que ele curou, que foi aluno, ou que trabalhou com ele, etc, etc. Então ali você vai conhecer uma alma e tanto, Eurípides Barçanufo, né? Mas ele, mais tarde, a Corina não o conheceu, embora ela foi aluna do Colégio Allan Kardec, mais tarde dirigiu o colégio, mas ela não o conheceu. Por isso que, para factuar, ela procurou aqueles que tiveram contato com ele. E nesse processo, daqui a pouco, ela recebe, por mediunidade, que ela também é médium, um livro chamado A Grande Espera. Gente, quando eu li esse livro, eu me arrepio tudo, eu fiquei emocionado com esse negócio, porque eu nunca aceitei essa história de que Jesus ficou na carpintaria cortando madeira para Herodes. Se um anjo, o HH é muito caro, né? O próprio José não era simplesmente carpinteiro, senão não teria aquela missão. No mesmo nível de Maria, a mãe de todos na terra, né? Então, ali você vai encontrar um fato fantástico. Um romano, uma autoridade militar romana, daqueles lá em cima, com a hierarquia lá em cima, tinha uma residência de verão naquela região do Hebron, é o sul da Palestina, no virado para o oceano ali. Mas chegou um dado momento, ele tinha um casal de filhos, um com 12, outro com 9, e a esposa desencarna. E ele ficou numa situação complicada. O filho mais velho estava totalmente encaminhado, que tinha a mesma vocação do pai. Queria estudar na escola militar, queria matar, aquilo que o romano fazia muito, etc, etc, fazer escravos, e o outro não suportava isso. Não aceitava de jeito nenhum. Aí o pai, o que eu vou fazer com esse moleque, meu Deus? Aí lembrou que um amigo dele, também militar, que tinha mudado a forma de pensar, se reformou, se aposentou e foi morar no Hebron, no sul da Palestina, e tinha uma chácara lá, o cara de nome Félix. Tá? E ele falou, vou levar esse menino para o Félix educar, porque ele está lá perto dos essênios, e ele está com aquela mania dos essênios, de ser bonzinho, etc. E o outro não, e o outro zoava ele, mas castigava ele, mas você é um molão, era assim que ele chamava, um fraco, não suportaria uma espada no seu, que de jeito nenhum. E aí ele mudou temporariamente para Sebaste, né, que é a cidade ali, e levou os dois meninos, e claro, uma reca e vai com função militar, ele era um militar romano, e ele leva uma reca de servidores, naquela época todos escravos, naturalmente, né? E tinha 2 escravas que naturalmente reencarnaram planejadamente junto com o Barçanufo, que eram as professoras, as instrutoras dele. E ele levou elas, naturalmente, elas continuaram sendo mãe. E ele botou assim que ele chegou lá, ele botou uma condição para o pai, ó. E ele ficou doente, porque ele não suportava nem aquela história do irmão que queria matar, nem o pai que matava e escravizava, espancava. Ele não suportava aquilo, o menino, tá? De 9 anos de idade, o caçula. Aí ficou doente, chorava, triste, estava definhando, médico e todos os recursos e nada. Aí um dia o pai chegou e falou, meu filho, o que eu posso fazer por você? Já fiz tudo, não consigo. Sua única coisa que pode me curar, pai, é o senhor deixar de ter escravos, deixar de matar, deixar disso, não sei o quê. Eu não posso deixar de ter escravos. Os escravos não são meus, é do imperador romano. Se por acaso eu o mandar embora, eu vou preso. Pois é, essa é a única forma, então não tem nem interesse de continuar na terra. E o cara ia morrer mesmo. Aí o pai resolveu fazer isso, é claro que foi punido, né? O filho foi entregue a uma tia em Roma, para montar na escola, e ele foi punido por isso. E ele contrata um grupo para levá-lo, eles estão lá no litoral, até a chácara de Félix. E no caminho encontra um indivíduo a cavalo, que aparece, por nada, né? Conversa com eles, etc. Fala, eu acho que eu sei para onde vocês vão, assim, nós vamos para a chácara do Félix, eu sei onde é. E era longe, vou levar vocês. O cavalo dele, todo mundo a cavalo, naturalmente, chegou na chácara de Félix, foi apresentado a Félix, filho de um amigo, colega de Forças Armadas, e que tinha por objetivo que ele levasse o menino até os essênios, né? E assim foi. E o menino doido para conhecer os essênios. Num dado momento, Félix, então, pega lá sua charrete, sua carroça, sei lá o quê, carruagem, e chega lá nos essênios. No pé da montanha, os essênios moravam normalmente em topo de montanha, né? Quem quiser entender o que vai ser esse planeta, daqui a pouco, é só ler os essênios, tá? Nós vamos ser aquilo ali, daqui a pouco.
Depois disso que nós vamos ser planeta ditoso. Enquanto não chegar naquele nível de desapego, de afeto, de amor, nós não vamos ascender um planeta ditoso, né? E aí, gente, o líder dos essênios, esse eu não estou lembrando o nome agora, é o espírito mais elevado dos essênios ali, tá? De tal maneira eles eram elevados que ele convocava a reunião com todas as comunidades pela mente, e todo mundo compareceu. Negócio fantástico. E quando ele chega diante do líder, o líder caminha para ele, os dois se abraçam e formam uma luz, né? Ele fala: meu filho, o que está acontecendo? Seu coração parece um cavalo bravio disparado. Ele: pois é, se acalma, se tranquiliza. Você veio até aqui para me te ajudar nisso aí. Vou te levar para os essênios, você vai ser formado por eles. Você já está entre os essênios, tá? Porque ele está lá no sopé do morro, mas ele é o líder de todas as comunidades. E agora você vai ter uma missão, você já teve muitas, aí que nós vamos ver o quanto de tempo Eurípides está com Jesus. Desde o Velho Testamento ele vem tendo muitas missões, alguns lá no Velho Testamento, há autor que afirma até quem é, mas como eu não tenho certeza, eu prefiro não afirmar. Então, é um daqueles personagens que está lá no Velho Testamento, é um daqueles sacerdotes, tá? Você agora tem uma missão muito mais elevada, por isso você precisa ser preparado para realmente concluir isso que você já traz, que é não ter nenhum apego a bens materiais, etc, etc, etc. E o nosso amigo, então, sobe e vai de 9 até, pelo que está lá, cerca de 21 anos. Ele fica com os essênios. Depois, esse líder vem a Félix e fala: agora, esse menino já pode, que já está com 21 anos, já pode montar uma colônia aqui embaixo. Você poderia dar um espaço aí na sua chácara, que tinha muito, Félix já estava no final. Sim, claro, até a chácara toda. Ele vem e monta ali um instituto de caridade, de bondade. Tá? Esse menino, que naquele tempo, né, era o personagem que mais tarde seria o Barçanufo que nós conhecemos. E um belo dia, esse líder dos essênios convoca uma assembleia na chácara. E aquele cavaleiro que os conduziu até ali estava fazendo uma caminhada, né, estava indo em direção à colônia com vários companheiros, e eles percebem a convocação, muda a direção para ir para lá. Nesse momento ele vê uma luz que vem aumentando, parecendo um sol. Quando chega a uma certa distância esse sol se reduz e se transforma num menino de 14 anos. Esse negócio me balançou muito, né? E quando esse menino chega, ninguém consegue olhar no olho do menino, claro, né? Ele vai explicando para ele: não, vamos tranquilo. E era noite e ele virou a lamparina que iluminou o caminho que eles chegaram na chácara. Quando eles chegam na chácara, ele encontra esse líder essênio lá. Quando o garoto abraça esse líder essênio, forma uma bola só de luz. Deduz quem é esse líder. E essa criança era o próprio Jesus, com 14 anos. Ele vai, se dirige a Barçanufo: sim, tem uma missão para você. Você já aprendeu com os essênios a bondade, a humildade, agora eu vou te explicar o que é o evangelho que eu estou trazendo para a terra, e você vai subir daqui do Hebrom, que é o sul da Palestina, até Jerusalém, que é lá o norte, pregando o evangelho. E falou para ele, como para todos aqueles, como ele falou para o Saulo de Tarso: não é nada fácil, você vai ter muita dificuldade. E assim foi. Ele foi preso, espancado, e lá no final, depois de 5 anos pregando, ele foi executado. Então, um dos primeiros mártires de Jesus não foi Estevão, foi Barçanufo. Então, só para a gente ver o quanto Jesus investe nesse planeta, o quanto Deus investe numa das suas criaturas. Quem são essas almas, gente? Quem são esses altivos? Tá? Dá uma olhada na vida do altivo, gente. Tem gente. Eu, por exemplo, conheci altivo, mas conheci muito pouco em relação a vocês que conviveram com ele lá no centro muito tempo, né? Em relação ao nosso dirigente aqui, que é amicíssimo dele. Eu tive a honra de participar de algum seminário com o altivo. Eu me lembro que no tempo que o Conselho Espírita fazia alguma coisa ali no Rio Centro, eu não cheguei a participar porque tinham várias oficinas. E a minha mulher tem mais um nicho mediúnico e eu tenho um nicho mais geral. Então ela foi fazer a mediunidade com o altivo, eu fui fazer atendimento fraterno com outro grupo, né? Porque era assim, as oficinas. Mas depois nós trocamos material e eu tive a oportunidade de conversar com ele, fiz algumas perguntas. Eu não me lembro que na época a nossa casa aqui estava começando a fazer atendimento social, né? Nós tínhamos 50 famílias atendidas e era um trabalho danado, era chamado Domingo de Luz, era o primeiro domingo do mês. E o altivo já tinha 1000 e tantas famílias sendo atendidas. Eu disse: caramba, nós estamos apanhando com 50, como é que ele faz isso? Aí fui perguntar a ele, naturalmente. Mas foi a moral, ele com aquele jeito manso dele, né?
Meu filho, eu não faço tudo isso lá não, eu distribuo. Tem um bocado lá no Curral das Éguas, um bocado de Magalhães Baixo, um bocado de... bom. Fragmenta a coisa para que ele possa atender tanta gente. Que é dessa forma mesmo, né? Aliás, é uma lei da química, né? Quanto mais você tem, mais você reage, né? Então tem que ter muita coisa para ali e ter contato para que a reação aconteça. E aí, gente, a gente vai vendo... como é que nós precisamos... O que nós precisamos fazer para aumentar a nossa fé? Primeiro é ter a certeza essa absoluta. Deus não desampara nunca ninguém. Nunca. Todos, quando você vai ler sobre os espíritos que estão lá no umbral, eles estão lá sob vigília, esperando só a melhora deles para serem recuperados. Tá? E nós que já fomos recuperados, que já passamos pelo curso na colônia, já estamos aqui, na Casa Espírita. Continua o investimento. No nosso caso, nós já estamos podendo até devolver alguma coisa, mas falta muito para a gente ressarcir essa conta e começarmos a construir capital. Então, para desenvolver a fé, nós precisamos perceber isso. Ó. Existe um Criador do universo. Eu não tenho como conhecer o sistema solar. Imagina a galáxia e as outras, e o universo. Ele é o Criador do universo. Nesse universo, ele tem muitos anjos. Ele escolheu um grupinho para criar o sistema solar e desses uma das atividades que a gente sabe, ele dirige o planeta Terra, que é um anjo. E nesse planeta Terra, nós estamos num país que tem um anjo da guarda chamado Ismael que cuida totalmente disso. Momento importante pensar nisso. Nós vamos viver um evento agora, dia 2, e que todos nós espíritas temos por obrigação dirigir a Deus com todo o sentimento e a Jesus e pedir força para Ismael, para que ele possa acalmar isso aí, para que a coisa aconteça da forma que está no planejamento de Ismael, que não é de nenhum de nós aqui da Terra, não. É ele que planejou. Agora, acontecer depende de nós. Então, nos cabe isso aí, tá? Fazer prece para que esse momento seja aquele que Ismael planejou para o nosso país, tá? E aí, gente, estamos aonde? Hoje, num bairro que tem um anjo da guarda. Estamos cada um de nós ligado a uma casa espírita que tem um guia que está diretamente ali, que inclusive nos orienta nas suas comunicações, nos orienta, né? Como trabalhar, etc, etc. Então, já percebeu? O planeta Terra, no universo, ele deve ser menor do que uma casca de nós flutuando num grande oceano, não é isso? Mas dentro desse... E o comandante disso aí é Jesus, é um anjo. E dentro dessa casquinha de nós, que é enorme, né? O planeta Terra, tem esse cantinho onde nós estamos, que nós temos o nosso anjo da guarda, um monte de amigos espirituais e todos esses espíritos que nos trouxeram aqui hoje. Tá? Então, eu expandi um pouquinho aí para a gente desejar essa questão do conhecimento, do estudo, entendeu? E gerar as boas vibrações, pensar nisso. Olha o estado que atingiram as almas que estão no estágio de um altivo e desses espíritos que já estão guiando comunidades espíritas, né? É um estado de calma, de paz, de harmonia, de alegria, de predisposição para o trabalho, que às vezes nós ainda não atingimos. E qual o tempo que eles fazem isso? 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nós ainda necessitamos de vir à casa espírita, de fazer o evangelho no lar, etc, etc, para a gente conseguir esse momento. Então, esse momento que nós vivemos aqui na casa espírita, vamos dizer assim, a casa espírita funciona para o espírito como uma academia para o corpo. Nós estamos fortalecendo o nosso espírito, adquirindo recursos para que a gente possa encarar a nossa semana, a nossa vida, as adversidades que virem, que foram contratadas por nós, para esse projeto reencarnatório, e é dessa forma que nós precisamos procurar. É uma forma, né? Nós não somos dogmáticos nem litúrgicos, né? Cada um tem que estudar, entender e tirar as suas conclusões, tá? Para que cada um possa fazer o quê? Pegar as rédeas do próprio destino na mão e seguir, tá? Essa é a grande sacada do Evangelho. Vai lá no capítulo 6, então eu parei, mas vai no 1, no 2, no 3, no 4, até você chegar no 6, você vai ver que você aprende Evangelho. Aí daí para frente você vai entrar nas bem-aventuranças, até o 11 ou 12, por aí. Aí depois vem os outros assuntos. Você vê que tem uma didática, uma proposta do Consolador aí, para que nós pudéssemos entender o Evangelho de Jesus. Tá? O capítulo 6 é o Consolador por quê? Você vai lá e vê Jesus falando. Vai, cara, chora. As lágrimas foram sagradas no Jardim das Oliveiras.
Mas encontre força e resignação para continuar, porque foi você que escolheu tudo isso lá. Tá? Ninguém te impôs nada. Viu? Você já amadureceu para ter hoje, né? Lá no Livro dos Espíritos, né? Uma pergunta que a gente faria imediatamente, mas peraí, e aqueles que não entendem nada disso e não querem saber disso, ele pode interferir na reencarnação? Até pode, mas não determina. Embora quem determina até para nós é um guia. Aí o Espírito de Verdade fala, você daria a chave da sua casa a um louco? Então é claro que aquele que está com a deficiência do entendimento, da paz, não decide, não coloca muita coisa na reencarnação. Mas nós que estamos no centro espírita, não tenha dúvida. Não tem nenhum item lá que nos foi imposto, não. Tá? Ah, não, mas peraí, sim. Tá? Pelo menos tudo que a gente encontra é isso aí. Aí a gente vai ver no primeiro livro do André Luiz, no Nosso Lar, a mãe do Lísia, se lembra do enfermeiro Lísia, indo para o prédio da reencarnação, preparar a sua reencarnação, ela tem um tubo de papel debaixo do braço, aquele negócio de engenharia, que nada mais é do que o desenho do perispírito, que está indo retocar, porque é aquilo que vai construir o corpo dela, e ali estão as provas dela. Né? Então, é a mesma coisa para nós. Tá? E aí, vamos ver então a questão do assassino. Né? Primeiro nós estamos, né? Mas antes, olha só, qual é a função do Consolador de Jesus? Cara, é muito ampla mesmo. Mas ele amarra em João 14, 26, o básico. O básico é o quê? O Consolador vai ensinar tudo que eu não posso agora. Quer dizer, mostrar tudo aquilo que ele não podia mostrar, que é a vida antes, né? A vida agora e depois, mas do Espírito. Transcendente. Nós não tínhamos como entender isso. Ele foi falar para o doutor da lei, Nicodemo, ele não entendeu, ele falou, bom, Nicodemo, então eu não vou nem tentar com os outros. Porque esse grupo aqui, daqui a 2000 anos eu vou colocar ele lá no CEAP a gente vai mostrar para eles o que é isso aí. Porque hoje vocês não tinham, nós não tínhamos condições para isso. Né? E a outra é o seguinte, e resgatar o meu evangelho. Essa é a função do Espiritismo. Por isso que o codificador teve esse zelo. Né? Logo no primeiro parágrafo da introdução, ele fala, nós podemos dividir o evangelho de Jesus em 5 partes. A história do homem, de Jesus, os milagres que ele fez, as predições que ele fez, as palavras que a igreja tomou para gerar os seus dogmas e o ensino moral. Nós ficamos só com esse. Se você pegar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a quase totalidade dos capítulos sai do Sermão do Monte, porque é o texto mais moralizante que existe no planeta. Ele comenta, passa para os espíritos comentarem, para ser o facilitador do entendimento do Evangelho de Jesus, que é a luz maior que tem no planeta, que nós não vemos mais como víamos antes, como padre, como pastor, como sei lá, outras coisas lá, entendeu? Nós não estamos vendo isso mais, porque antes a gente via isso como artigo religioso, e não é mais. Aí você vê lá, e vê o irmão Jacó, o Evangelho é código de sabedoria celestial, ou seja, é a Constituição que vige aonde habita Deus e os anjos. Não tem outra lei. É só o Sermão do Monte lá. Não tem outra lei. Então, gente, não é diferente para nós. O que nós estamos construindo? Esse entendimento e essa vivência. Esse entendimento e essa vivência. Então, nós não sabíamos, por exemplo, que muitas coisas são leis da natureza, mas quando você vê tudo aquilo que está acontecendo na natureza e que não tem nenhuma interferência do homem, não depende de ninguém, é o quê? Lei de Deus. Tá? Ah, peraí, a fotossíntese que nos garante o oxigênio, que mantém a vida, que depende do oxigênio, que mantém a vida no planeta. É lei de Deus. Ninguém consegue alterar isso aí, mexer nisso aí. A gente consegue, sem alterar, consegue, né? Se a gente continuar queimando, diminuindo, a gente vai acabar de tal maneira com o vegetal que não vai ter quem consome o CO2 e produzir o O2 para a gente viver. Então, a educação e o conhecimento já nos trouxe até aqui para a gente manter isso aí. Senão a gente destrói a vida na Terra dessa forma, porque existem outras formas de vida. Né? Mas acontece que, pelo que nós vemos, o planeta tem muita gente hoje interessada em passar para a regeneração. Mas muito poucos são espíritas, e precisa ser espírita para ser esclarecido. Pode ser espírita de outra reencarnação, recebeu o conhecimento lá na colônia, e tem muita gente lutando pela natureza, pelos animais, pela paz, pela bondade, socorrendo, etc., etc., de todas as correntes religiosas ou não. São almas que já estão habilitadas, né? E habilitando outras a passar para o planeta de regeneração, porque nesse momento nós estamos passando por um processo de, vamos dizer assim, de filtragem, que aqueles que não estão conseguindo acessar, né, essa condição de um ser melhor, estão sendo degradados para planetas inferiores. E, em contrapartida, estão vindo de Alcínia, né, de uma outra constelação, um grupo de espíritos já regenerado para nos ajudar. É fácil identificá-los por aí, tá?
tem uma orientação que é a seguinte, não me lembro agora quem fala, quando você vê um jovenzinho, normalmente é de classe abastada, no Rio de Janeiro seria lá da Zona Sul, um cara bem nobre, enfiado lá numa mata ou num deserto, cuidando da vida de um animal ou de uma fonte, são eles. Porque nós ainda não temos esse sentimento, a maioria de nós. Então, mas peraí, maluco, cara. O cara larga tudo isso, bota uma mochila nas costas, vai cuidar de bem-te-vi, vai cuidar de uma fonte de água, de um animal. Somos regenerados. Tá? Eles já estão na Terra, segundo uma recrudescência grande aí nesse momento, segundo os livros do Filomeno, aqueles 4 livros sobre a transição planetária, a partir de 1970. Se você der uma olhada aí nos juízes, promotores, nas autoridades que estão fazendo as melhores coisas, né, os médicos, todos os profissionais, em todos os níveis, você encontra até no nível mais baixo. Aqueles que estão bondosos, regulando e cumprindo, são eles. Já estão entre nós e nós precisamos ter muito cuidado com a educação dos nossos filhos, porque nós não sabemos quem são eles. Pode ser aqueles que Jesus está passando a rede lá no fundo do umbral, ou pode ser aqueles que estão vindo lá de cima para nos ajudar. E aí nós vamos entender, então, dessa forma, o que é a lei de destruição, né? A lei de destruição, a primeira questão nós vamos ler, embora não seja o nosso escopo, que é o seguinte: é lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. O corpo nada mais é do que matéria. A única coisa que não se destrói, o espírito. Então vamos lá. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? A resposta: as criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização desses corpos, né, para se nutrir. Esse invólucro é simples acessório e não é a parte essencial do ser pensante. Olha só, ele não está falando só do espírito, não, quer ver? Ó? A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elabora na metamorfose diversas por que passa. Princípio inteligente que vibrou no mineral, foi para o vegetal, despertou no animal, um dia Deus isolou uma porção, depois de bilhões de anos, e criou um espírito que somos nós. Até aí, vê o quanto nós já custamos. Agora, daí até aqui, vê o quanto nós estamos custando. E daqui para frente agora é necessário fazermos, porque nós já temos condições de fazermos, ou então a nossa consciência vai nos cobrar muito. Tá? Então, por isso que falei inicialmente, até chegar a anjo, gente, é muito investimento. É muito investimento. Por isso que só o amor pode construir isso. Só o amor. Né? A primeira questão, né, que é a 746, é crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação e de missão. Aí é que está o mal. Então, quando desnecessariamente você mata uma formiga, percebeu? Não tem um princípio inteligente ali? Tá? Ah, mas vamos matar todas as formigas. Não, cara, mata só em torno da sua casa. Deixa as que estão lá no mato, porque tem um princípio inteligente ali, que já veio do mineral até ali, ainda vai crescer, entendeu? Até chegar a nós. Ali não tem alma. É muito comum a gente, não, nós fomos pedra, fomos... Não, nós nunca fomos isso. O princípio inteligente, um dia Deus isolou e criou uma alma. Tá? Não vamos aprofundar, porque isso está no livro dos Espíritos, nós já passamos por isso aqui. Como vocês vão da 1 até a 1019, daqui a pouco vocês vão passar por isso. Mas, além disso, vocês vão ler e estudar aqui isso aí. Né? Como é que essa coisa acontece. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Nós já vimos que nós fomos primitivos, né? Chegamos aonde estamos. Então, não pode ser a mesma coisa. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A consciência que nós temos hoje, com esse conhecimento, é a mesma que nós tínhamos como primitivo? De jeito nenhum. Então, por isso, hoje, a dor é muito grande quando nós cometemos crimes contra a lei de Deus. Né? A resposta: já temos dito, Deus é justo,
julga mais pela intenção do que pelo fato. Tem uma questão no Livro do Espírito que me balança, cara. O Kardec está falando sobre a questão do canibalismo. Ele faz uma pergunta, o Espírito de Verdade responde e ele não fica satisfeito, faz outra. Aí ele fala, você mesmo teve 2 reencarnações como canibal. Quer dizer, todos nós passamos por lá. Naquele tempo era normal. Então, aí não é crime. Não é crime. Nós não tínhamos nem razão ainda, não era crime, né? Então Deus julga que é a intenção, não o ato em si. Porque o ato é mecânico e ele vem desde o primitivo até para sempre. Né? 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Gente, a lei da terra é uma cópia mal feita da lei de Deus, não é isso? Na lei da terra você tem o direito à legítima defesa. Mas é legítima defesa mesmo? Tem que ser legítima defesa mesmo. Aquele que anda sempre armado, esperando a primeira reação para atirar, não tem nada de legítima defesa, isso é assassinato mesmo. Tá? Então, olha a resposta, gente, como é que é? Ó. Só a necessidade o pode escusar, quer dizer, o pode defender. Só a absoluta necessidade da defesa da vida. Mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra do seu agressor, deve fazê-lo. Então, se você tiver a possibilidade de não matar em hipótese alguma, não mate. Mas você vai encontrar instruções que talvez seja melhor morrer do que matar. Tá? Que se você morrer, tá, você não vai ficar nada na sua consciência em relação a isso, desde que você não procurou a morte, que aí é suicídio. Tá? Mas é melhor morrer do que matar até, entendeu? 749. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Vamos refletir. Quantas pessoas nós conhecemos, a história conta muito isso, que corre para a guerra porque ele não está cansado da vida e ele quer matar ou morrer mesmo. Se ele morrer, é suicídio. E matar é crime. Olha a resposta, como é que ela esclarece, né? Não quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, no meu país, por exemplo, eu agora já passei dessa idade, mas se houver uma guerra, eu sou obrigado a ir para a guerra. Se você é obrigado e está diante do inimigo, o inimigo vem com arma e se você não atirar, suicídio. Não é crime. Mas se você atirar com desejo e for lá, ou então pegar, torturar, é crime. Então o que vale é a intenção. Deus é o máximo da pureza. E nós estamos procurando isso. Então essa história de que eu estou armado que é para me defender, não existe arma de defesa, toda arma mata. Toda arma mata. O ideal é você arrumar um outro recurso. Mas se você precisar da arma, toma cuidado com isso aí. Tá? O cara pulou no meu quintal, está com uma arma, eu matei. É assassinato. Não vem com essa história de defesa não, que é assassinato. Tá? Pode ser até que o alarme tocasse, a polícia passasse, ele corrisse, não ia acontecer nada disso. Como você não apostou, então é por isso que é melhor adotar uns outros métodos aí. 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Matar o pai ou matar criança? A resposta: ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Não tem essa isenção. Tá? Meu pai, não, se obstou uma prova. Mas ele está com 90 anos, você não sabe o dia que ele ia morrer, ele talvez precisasse desses dias que lhe faltam para o arrependimento, para a mudança, tem projetos na mente dele que ele pode adotar, etc, etc. Então, é crime do mesmo jeito. Né? Essa aqui é que me assustou, que é a nossa última questão. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado na legislação? É claro que se você for pesquisar, na Terra hoje você quase não encontra mais isso. Tá? Mas quando você passar, no tempo dos romanos, por exemplo, era lei se numa região tivesse dificuldade de alimentação, eles podiam eliminar as crianças que nascessem, menino ou menina, para não aumentar a população. Lei. Assim como foi lei, escravidão. Você tem alguém como se fosse um objeto, uma propriedade sua. Foi lei aqui no nosso país. Né? Ainda no planeta Terra, que se conhece, os únicos que têm esse procedimento, não chega a ser assim assassinar, mas é liberado e recomendado, é o aborto se for menina na China. Tá? Cuidado para a gente não julgar os nossos irmãos, que não nos cabe, e nem entender como alguma forma de retaliação, não, mas é assim. Eu tenho uma sobrinha que é missionária da Igreja Batista, que esteve na China. E eu conversei com ela, ela me contou pessoalmente como é que é isso.
Aquelas mães que se negam, porque a abortar, ou então tem que entregar a filha para o Estado. Aí provavelmente eles colocam, tem um código lá das ONGs, eles colocam num determinado ponto, a gente vai lá, quase que sequestra a criança e leva para criar. Ainda hoje na China. Estou te falando, uma sobrinha minha, Josi. A Josi é missionária batista e eles viajam o planeta todo, tá disso. Ela esteve lá na China e é conhecido isso aí. Tá? Então, gente, olha o que é isso. Isso é o quê? A resposta dá tudo com clareza. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior à inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Aquilo que eu falei. Pode estar com a asa intelectual lá em cima, mas a asa moral lá embaixo. Por isso que nós espíritas lutamos para equilibrar isso aí, para que a gente possa voar. Muito obrigado a vocês pelas boas vibrações, à direção da casa, pela oportunidade de estar aqui. E mais uma vez a saudação dos cristãos. Muita paz a todos. Agradecemos nosso querido irmão Raimundo Emílio por estar mais uma vez aqui conosco, trazendo seus conhecimentos para todos nós. Como a gente sempre fala, né, quão bom foi nós virmos aqui, adquirir conhecimentos que até nos auxilia nas nossas pesquisas, que aí nós já temos, vamos dizer assim, o ponto marcado onde começar e onde procurar esses ensinamentos para todos nós. Assim sendo, agora vamos para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, onde nós pedimos aos nossos médios que se coloquem nas suas posições para que os nossos queridos irmãos recebam esse fluido amoroso, os curadores, advindo dos espíritos amigos. Aos irmãos, vamos fechar nossos olhos, não vamos perceber a movimentação dos médios, para que nós possamos continuar com essa harmonia amorosa, advindo desses espíritos amigos para todos nós. Procurando sempre nos fortalecer junto aos protetores da casa, pedindo a eles ajuda, apoio, orientação, para que nós possamos continuar nessa harmonia que o ambiente nos proporciona. Assim sendo, elevando o nosso pensamento aos mentores da casa, aos nossos queridos guardiães, pedindo a eles que façam com que nós possamos receber os fluidos necessários para a nossa cura, para o nosso fortalecimento no dia de hoje. Pedimos a Jesus que envolva todos os médios, para que eles possam levar esses fluidos para todos nós e que esses fluidos venham atender às nossas necessidades. Fluido esses advindo desses espíritos amigos, mensageiros direto de Deus, nosso Pai. Graças a Deus. A fé e a caridade. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Contudo, caridade sem a fé não é o suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que damos, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescentamos a ela. Não é somente isso que Deus nos exige. Na verdade, poderemos encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só é exercida pelo desprendimento dos próprios interesses e sacrifício habitual de todo o interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porquanto é ela que nos faz carregar o mártir desta vida com coragem e perseverança. Emmanuel, por Chico Xavier, no livro Escrínio de Luz, nos diz: fé sem caridade é a lâmpada sem reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina
sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda os semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva, à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo, sem confiança em Deus, condena-se à escura, perdendo contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espelha, enriquecendo-nos o caminho. Uma confere-nos visão, a outra intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. Sem a primeira, caminharíamos nas sombras. Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé quando afirmou: eu e meu Pai somos um. Então, irmão, que possamos usar a fé com amor, mas esse amor vindo de dentro do nosso coração. Assim sendo, volto a lembrar os irmãos dos nossos cursos, do nosso atendimento fraterno, e vamos passar agora a nossa oração final. Permanecendo com nossos pensamentos ao nosso querido irmão maior Jesus, agradecemos a Ele por, através dos seus mensageiros, ter conseguido trazer-nos mais uma vez a esse convívio fraterno, para que buscarmos essas orientações, esse entendimento de todos nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos, pois, aos mentores da casa, por nos envolver nesse amor imenso que o nosso querido Mestre tem para cada um de nós. Conforme o Pai fala para nós, nós somos obras do Pai. Assim sendo, queridos irmãos, estamos em dificuldade, vamos pedir ao Pai ajuda, apoio, orientação, e tenhamos a certeza absoluta de que todos nós seremos atendidos. O Pai é o amor em movimento. Assim sendo, agradecemos ao Pai por esse momento, pedimos a Deus que nos conceda a permissão para darmos por encerrado a nossa reunião pública do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Graças a Deus.